Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda-feira, né? E hoje começa mais uma semana abençoada, dada por Deus para nós, para que a gente possa mudar tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer certo a semana passada, mas eis aí um novo dia, uma nova semana, né, para que a gente possa fazer o certo. Nunca é tarde, né, para a gente fazer o certo. Nunca é tarde. Pode se passar 100 anos, mas Jesus se agrada do certo na nossa vida. E hoje a gente vai meditar mais uma palavra dele para a gente ver o que ele quer de certo que a gente faça para melhorar de vida. Então, pessoal, e hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo do 25 ao 37. Então a palavra de Deus diz: o amor é prática concreta. Um especialista em leis se levantou e, para testar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. E lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e a entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou a misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra do Senhor. Graças. Então, pessoal, o que o evangelho hoje, ele é um pouco extenso, mas que vai nos trazer um ensinamento, vai colocar a gente no lugar certo. Vai fazer com que a gente medite no que a gente está fazendo com o próximo, né? E aí o evangelho fala, né, desse especialista em leis que testa Jesus, né? E pergunta para ele: quando você medita, você pode perceber que esse especialista, ele era especialista só em leis, né? Ele sabia tudo sobre as leis, mas as leis terrenas. As leis do céu ele não sabia de nada. Então ele pergunta como ele poderia ganhar a vida eterna. E aí Jesus faz essa pequena comparação, fala praticamente em parábolas. Pergunta a ele, né, o que ele acha. E ele diz. Ele vai lá no primeiro mandamento, né?
Ele vai lá no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E aí Jesus diz a ele, vá lá e faça isso. Se você fizer isso, você ganhará a herança que é a vida eterna. Né? E aí Jesus fala em parábolas e faz essa comparação aqui, né, do homem que estava lá jogado, que foi os assaltantes pegaram, machucaram, derrubaram, quase mataram e deixaram lá jogado. Então aí Jesus fala que passa um sacerdote, nem olha, vai para o outro lado e vai embora. Vem o outro, né, um levita, vem o outro, passa, olha, vai embora, né? E por fim passa um samaritano. E aí o samaritano tem misericórdia daquele homem. E a palavra diz que o samaritano vai lá, pega ele, coloca no seu cavalo lá, no seu transporte onde ele estava, coloca ele lá, leva numa pensão, cuida das feridas dele, né? Sai da pensão no outro dia, a palavra diz que ele sai, chega na portaria e avisa que cuidem dele, que quando ele voltar ele paga o restante. Né? Deixou pago e o restante que aquele homem lá, o dono da pensão, gastasse com aquele homem, mas deixasse ele sair novo, que ele voltaria e pagaria ele. Né? Então, Jesus pergunta para o especialista, qual deles foi próximo ao homem? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, qual dos três? Aí, obviamente, ele fala, né? Que foi o que teve e usou de misericórdia para com o homem e o ajudou. Aí Jesus diz, faça a mesma coisa. Então, o que Jesus traz para a gente hoje? Que a gente medite no que a gente está fazendo com o ser humano, com as pessoas que estão do nosso lado. Como que a gente está olhando para o irmão? Qual a nossa visão para o irmão? Será que a gente realmente está almejando a vida eterna? Será que verdadeiramente a gente está almejando o reino do céu? Né? Porque se a gente segue o primeiro mandamento, a palavra diz que a gente não precisa seguir mais nenhuma. Não é a palavra de Deus, é Deus, o próprio Jesus falando, que a gente não precisa seguir os 10. Com o primeiro, a gente já realiza toda a vontade de Deus no primeiro mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso olhar para o meu irmão, eu preciso olhar para a pessoa que está à minha frente como se eu estivesse olhando para mim. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho que usar de misericórdia para com as pessoas. Eu tenho que ajudar as pessoas. Eu não posso passar por uma pessoa que está ali precisando de mim e não fazer nada. Eu estou ofendendo o coração de Deus. Eu não posso ser como aquele levita que passou. Eu não posso ser como aquele sacerdote que passou e não ligou para o irmão. Jesus quer dizer que para a gente conseguir o reino do céu, que é uma herança, é a herança maior, né? Eu costumo dizer que a herança que a gente tem que ter é a saúde e o reino do céu. Né? São as duas heranças que a gente tem que ter. Porque se você perde a saúde, você perdeu tudo. Você pode ter o dinheiro que for. O dinheiro, ela não consegue comprar a tua saúde. E o reino do céu, que é a nossa morada eterna. É aonde a gente vai viver. A nossa alma vai viver para séculos e séculos sem fim. É a nossa paz espiritual que está em jogo. Não é essa vida. Muitas vezes a gente acha que é essa vida aqui. Então a gente dá tudo por essa vida aqui. A gente quer viver tudo de forma desregrada aqui. Ah, é uma vida só, então eu tenho que viver do jeito que eu quero. Mas não é bem assim. A gente tem que almejar a eterna, a vida eterna, o reino do céu. E para isso a gente tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. É que a gente olhe para o irmão como se a gente estivesse olhando para a gente. A gente tem que aprender a levar para a vida e fazer as coisas com o irmão como se estivesse fazendo para a gente, né?
Muitas vezes eu costumo falar muito sobre isso. Muitas vezes quando a gente vai fazer uma doação de uma roupa, sempre final do ano a gente, né, tira aquelas roupas assim que a gente não está usando. Muitas vezes não dá mais porque você emagreceu, você engordou, enfim. Você vai lá, você tira e você vai fazer uma doação. Tem pessoas que não têm noção das coisas. Tem pessoa que tira as piores coisas que tem no guarda-roupa para doar. São blusas rasgadas, são sapato descolado. Que você sabe que quando se descola um sapato, não adianta você ir lá no sapateiro lá, colar, porque você só anda com ele 2 vezes. É uma coisa que fica inseguro, você não consegue mais andar com aquilo ali. Porque você sabe que aquilo ali pode se abrir a qualquer momento e te deixar na mão. Mas as pessoas pegam o sapato colado, às vezes descolado, e colocam para doar. As pessoas humildes, né? As pessoas humildes. Às vezes, alimento. Às vezes tem pessoas que chega pedindo na sua casa, você guarda comida na geladeira de 1 semana, você fica juntando ali, né? Tem gente que faz comida para a semana toda, né? Aí vai juntando, vai ficando aquilo ali juntando. Tem coisa pior do que comida requentada assim de 1 semana, até 1 dia, 2 dias. Eu faço aqui para 2 dias no máximo, porque eu já começo a ver que o feijão ele não tá de boa. Mas 1 semana, tem gente que passa ali 1 semana juntando comida na geladeira. Aí quando passa uma pessoa humilde pedindo, pega qualquer vasilha. Eu já vi gente pegar lata de leite ninho enferrujada e jogar aquele patetê de comida dentro, misturar tudo. Feijão de 15 dias com feijão de 8 dias, com arroz, com macarrão, com resto de galinha, com isso, com aquilo, junta tudo e faz aquele patetê e dá à pessoa. Aí Jesus vem dizer, você tem que olhar para aquela pessoa como se fosse você. Olhe, coloque tudinho dentro daquela lata de leite ninho e você olhe para ela e pense se você tem coragem de comer. Pense se você tem coragem de dar um filho que está em casa. Você não tem. Então a palavra hoje ela vem falar sobre isso. A gente precisa olhar para o irmão com misericórdia, como aquele samaritano fez com aquele camarada que estava ali. Ele teve misericórdia, ele parou, ele ajudou, ele curou, ele colocou remédio nas feridas dele, deixou ele lá na responsabilidade do dono aquela pensão lá, né? E foi embora. Ele foi com a consciência tranquila que ele fez o que estava ao alcance dele. Ele fez o que Jesus queria, o que Deus queria para ele naquele momento. Que ele olhasse com misericórdia. Aí a palavra diz que passa um sacerdote. Quando a gente fala sacerdote, a gente lembra de quê? De igreja. Provavelmente um sacerdote era um homem da palavra. Era um homem que vivia dentro da igreja. Vamos citar os hipócritas, né? Fariseus, mestre da lei. Aqueles homens lá que gostavam de aparentemente mostrar uma coisa e era outra. Pois é. Esse sacerdote aqui provavelmente era um desses, né? Aí depois passa um levita. Vamos colocar que esse levita seja nós. Vamos imaginar que a gente está passando por um mendigo. Uma pessoa que está ali jogada, né? Às vezes você vê, não é tanto um mendigo assim, uma pessoa, mas é uma pessoa que não tem moradia, não tem nada. Está ali precisando e está pedindo. Um cego, uma pessoa que está no caminho que tu está passando. O que costumamos fazer? Em primeiro lugar, a gente nem olha. Ixi, já vai pedir. Nesse mundo só é o que tem a gente pedindo. A gente pensa logo isso, né? Ixi, já vai pedir. Pronto. Você passa pelo outro lado mesmo, porque a maioria deles são fedidos. Eles não tomam banho. Eles são assim. Nós não temos o olhar da misericórdia para com as pessoas. A gente não olha para as pessoas como a gente gostaria que as pessoas olhassem para a gente.
Se eu olhasse para um mendigo e me visse ali e dissesse, se fosse eu que estivesse naquela situação, como eu queria que chegasse uma pessoa e olhasse para mim, me desse alguma coisa, me desse um cachorro quente, um pão, uma bolacha, que eu estou aqui morrendo de fome. Como eu gostaria. Como eu gostaria que essa pessoa olhasse para mim e dissesse que isso aqui que eu estou vivendo vai passar. Às vezes um olhar, às vezes uma atenção. Você não precisa agarrar o mendigo e dar um cheiro nele, não. Mas você chega lá, você dá. Se você vai dar um trocado, você chega lá, você dá na mão. Tem gente que joga em cima, sabe? Então é sobre isso que Jesus quer falar. A gente tem que olhar com misericórdia o irmão. A gente tem que ser como esse samaritano fez com esse camarada aqui. Jesus vem nos ensinar isso para poder a gente ganhar a vida eterna, porque senão, meu amor, a gente não vai ganhar a vida eterna. São tantos os detalhes, para a gente conseguir almejar a vida eterna, que se você não viver em cima da palavra de Deus, você não tem noção de nada. Você não tem noção de quando você morrer, você não vai conseguir entrar na vida eterna. Você acha que sim, mas você está enganado, porque são muitos detalhes. Você pode perceber que em cada passagem da palavra de Deus tem sempre algo que a gente tem que fazer, é como se fosse uma lição de casa. A gente tem um livro aqui para ser estudado todos os dias, que é a palavra de Deus e a vontade dele, né? Então hoje Jesus nos deixa esse alerta, que a gente não seja como muitos que vivem dentro da igreja, que a gente vai citar como sacerdote aqui na palavra, muitos que vivem lá indo na igreja, vive lá comungando o corpo de Cristo e não faz uma caridade a ninguém. Se chegar um vizinho pedindo um favor, não faz. Se chegar um vizinho doente precisando do carro do vizinho para levar no hospital para um socorro, não dá. Não empresta, né? Nem vai e nem empresta a quem sabe dirigir para levar. Por quê? O apego demais aquilo ali. Não vou dar meu carro a ninguém. Então a pessoa ali, o vizinho pode morrer, que eu não estou nem aí, né? Que a gente hoje não seja como aquele levita que passou. Ou seja, o levita representado na palavra somos nós. É o que a gente faz. São essas práticas abomináveis que a gente faz contra o irmão. A gente acha que porque a gente está no auge, né? Temos tudo, graças a Deus, né? Temos emprego, temos casa, temos caminha fofinha para dormir, né? Temos alimento, comemos a hora que a gente quer, compramos o que a gente quer. A gente acha que a gente está no auge, né? Aí olha para quem não tem, muitas vezes tem uma pessoa da própria família que está desempregado, precisando de uma ajuda, e você tem o suficiente que você pode chegar lá e ajudar, chega junto com uma luz, uma água, né? Aqui, fulano, bem aqui, ó, me dá tua conta de energia aí para eu pagar, porque eu sei que é uma coisa rotineira que você tem que pagar todos os meses. Se você não pagar, vai cortar. Me dá aqui, ó, tu tá desempregado, né? Então, me dá aqui. Eu não posso te ajudar mais do que isso, mas uma conta de energia tua eu posso pagar para tu não ficar no escuro. Tua água, como é que tá? Ah, eu tenho 5, 6 papel de água aí atrasado. Poxa, me dá uma água aí, né? 1 ou 2 águas aí, dependendo do valor que eu possa pagar, para eu te dar uma mão, te dar uma força. Não posso te ajudar todas as vezes, mas é isso que Jesus quer ver, porque você tem que olhar para aquela pessoa e se ver na situação dela. E se eu tivesse desempregada? Se eu tivesse com essas contas todinha para pagar aqui, bem aqui, o que seria de mim? Como eu gostaria que aparecesse uma pessoa e me desse a mão, entendeu? E isso não cai a mão de ninguém, isso não empobrece ninguém, muito pelo contrário. Isso engrandece diante de Deus. Porque aquilo que tu tá dando vem para você em dobro. Muitas vezes você não sabe nem como veio. É uma promoção,
é algo que tu faz no teu trabalho e de repente tu ganha uma recompensa por aquilo ali e tu não sabe que foi aquele favor que tu fizesse àquela pessoa que necessitava. Jesus colocou a mão, né? Jesus colocou a mão. Então é isso que Jesus... Você imagine a recompensa desse samaritano para com Jesus, né? Para com Deus. A recompensa que esse homem não teve. O homem era um homem bom. Era um homem que olhava o irmão como se fosse ele. Então a recompensa pela vida para esse homem era grande. E a gente tem que ser como esse samaritano, né? A gente tem que olhar o irmão com amor, com misericórdia, independente do passado do irmão, né? A gente fala a gente cita exemplos de pessoas pobres, assim, né? Mas existe pessoas que é pobre até de espírito, que foram ruins, muito ruins no passado. Pessoas que foram muito ruins no passado, que fizeram muito mal, mas que você encontrou essa pessoa agora na vida. Então, você tem que olhar para ele, para ela, como um ser humano, como se fosse você. Tratar essa pessoa muito bem, obrigado, né? Tratar essa pessoa da forma que Jesus quer que você trate. Você não precisa tratar essa pessoa mal porque no passado aquela pessoa foi uma pessoa mal, não. Você tem que tratar bem, como você gostaria de ser tratado. Por quê? Não é nada sobre você e a pessoa, é sobre você e Deus. Aquilo que você faz de bom para com o irmão, você está cumprindo todos os mandamentos. Então, a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente faz tudo, né, para colocar Ele no centro da nossa vida, as orações em primeiro lugar, os louvores em primeiro lugar, a presença de Jesus na nossa vida em primeiro lugar e depois os nossos afazeres, né? E a vontade de Deus também. Amém? Uma boa segunda-feira para vocês, uma boa semana e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau!